Estamos aqui novamente nesse espaço de bate-papo sobre essa temática da água e de criação de redes também, partindo desse princípio de que quando as gotas andam sós, elas evaporam, mas quando a gente se junta, a gente tem aí como potencializar muito as nossas ações, né, e nosso poder, né, de transformação e de regeneração. E hoje eu estou com um convidado bem especial, que é o Gustavo Veronese, né, cujo trabalho eu admiro pra caramba, assim. E aí, para começar, eu te pergunto, Gustavo, como que tá o estado das tuas águas nesse momento? Olá, Júlia, tudo bem? Super prazer aqui estar contigo. Finalmente conseguimos agendar uma data, né? Muita satisfação aqui estar presente no seu trabalho aqui, que eu também admiro demais. Bom, se a gente pensar que somos água e que todas as águas nos dizem tudo, né? E se a gente olha para a água dos nossos rios, principalmente onde eu moro, né, na maior cidade da América do Sul, infelizmente, a gente vê com bastante preocupação, né? Elas não estão sendo muito bem cuidadas, porque o ambiente não está sendo muito bem cuidado, né? Não estamos cuidando da vegetação, não estamos cuidando da limpeza, não estamos cuidando dos resíduos, não estamos cuidando do tratamento do esgoto, né? E os rios nos dizem isso, os rios nos contam essa falta de cuidado, infelizmente, né? Mas, ao mesmo tempo, né, em pequenas situações, né, muito localizadas, em que as pessoas se unem, a gente olha que o rio está bem cuidado, então mostra que, sim, há possibilidade de melhoria dos nossos rios, há melhoria de possibilidade de cuidar melhor da nossa água, em todos os aspectos, né? Desde a água que está dentro da gente, nós somos água, até que está no nosso exterior, mas que nos diz respeito, porque mais hora, menos hora, entrará em nós, né? E essa água que está em nós também sairá para o ambiente, será compartilhada com os demais seres vivos. Então, estamos em alerta, né? Estamos sempre em alerta, bem preocupados, né? Mas com esperança de que muita coisa pode melhorar. Acho que esse é um dos pedidos desse tempo, né? Estarmos alertas, né? E tentar fazer o que é possível, né? E me conta um pouquinho da tua história, né, Gustavo, né? Sei aí que você já atua há bastante tempo aí na SOS Mata Atlântica, né? Tem um trabalho bem consistente nesse bioma, nesse projeto, né? Mas conta um pouquinho como que você chegou aí, conta um pouquinho do que você acha relevante da sua história para a gente. Ah, legal. É sempre bom relembrar que não estamos aqui por acaso, né? Tem uma trajetória, um caminho, né? E tudo para mim assim começou na minha adolescência, começo da adolescência, vendo duas coisas, morando em São Paulo, vendo duas coisas que nunca entraram na minha cabeça, né? Era muito o lance da poluição, né? Tanto a poluição atmosférica, o ar sujo, a cidade suja, né? Isso porque eu nem ainda tinha muito a visão em relação aos rios da cidade, nem conhecia, na verdade, esses rios, né? Mas esse lance da poluição visível, né? Porque os nossos rios, infelizmente, muitos deles estão invisíveis, né? Mas essa poluição visível me incomodava. E, ao mesmo tempo, me incomodava os desafios sociais que a gente tá escancarado na nossa cara, pessoas com fome, pessoas sem ter onde morar, sem ter acesso ao mínimo do mínimo, né? Então essas duas coisas sempre me incomodavam, né? E aí eu até tive primos que me ajudaram, me influenciaram, primos mais velhos que estavam nas áreas ambientais, a gente conversava muito, né? Cheguei até com um primo a fazer um projeto ambiental chamado Jacarandá, que a cidade esqueceu, era um projeto dele que eu ajudava, que a ideia era pegar jornal, vender para plantar árvore na cidade, uma coisa muito adolescente, né? Muito romântica, mas conseguimos plantar algumas arvorezinhas ali, de algum jeito, conseguimos fazer esse papel voltar a virar árvore novamente, né? Mas sempre com essa preocupação, né? E eu sempre
eu estudava numa escola, por 2 anos eu estudei numa escola que eu tinha que atravessar o Rio Tietê todo dia, para ir e para voltar. E nunca, e assim, mesmo o Rio Pinheiros, como às vezes eu tinha que atravessar, né, sempre de carro, a maioria das vezes de carro, e ninguém me explicava que aquilo era um rio, né? Meus pais, meus avós, meus tios, ninguém mais velho me falava, oh, esse é o rio X, esse é o rio Y, esse vem daqui. O rio não fazia parte do cotidiano, apesar, depois que eu fiquei mais velho e falando com meus pais, principalmente, sobre isso, eles me contando as histórias dos rios do bairro aqui, que a gente mora, sempre morou, que é o bairro da Lapa, né? Um bairro importante, que teve as várzeas da Lapa sempre foram ocupadas, principalmente por times de futebol, foi um dos lugares onde o futebol nasceu, né, o futebol de várzea. Mas até então eles não me contavam isso, não era uma referência da cidade, aquilo era só cicatriz obrigatória de se passar. Um dos rios foram os rios que não tamparam ele dos nossos olhos, mas eles estavam ali. Então essa preocupação social e ambiental me fez procurar uma faculdade que trouxesse isso. Achei que era engenharia florestal, mas não era. Achei que era biologia, mas não era. Até que eu descobri a geografia. E aí entrei na geografia. E era lá que eu conseguia estudar, fui conseguir estudar esses dois temas que me incomodavam muito, né? A parte social e a parte ambiental, né? Fui para a geografia negando a cidade, e aprendi na geografia a entender que a cidade é importante, é ali o lugar dos encontros, né? Mas que não precisa ser uma cidade hostil para a maioria das pessoas. As cidades podem ser amigáveis, podem ser algo que junte as pessoas de uma forma harmônica, né? E aí na geografia eu trabalhei com coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos por muito tempo, uns 2, 3 anos ainda fazendo faculdade, principalmente coleta de vidro, que não era dado tanta atenção assim, né? Então, trabalho com bares, restaurantes, hotéis, para recolher vidro, né? Nessa hora eu descobri que eu falei, nossa, eu acho que eu tenho um poder de convencimento legal, né? Que eu faço as pessoas ficarem guardando por uma semana um monte de garrafa de vidro aí para depois a gente vir recolher, né? Mas foi uma ideia que deu certo, né? Eu achei que essa parte da educação também era algo que era importante, que estava florescendo em mim. Também não sabia disso, tinha pavor de falar em público. Né? Hoje eu conto para as pessoas que eu tinha um pavor de falar em público, e falo, não, não é possível. Né? Você agora pega um microfone e sai falando para tudo que é lado aí, mas eu tinha pavor de falar em público. Foi na faculdade que eu aprendi a também perder esse pavor. Tinha que fazer trabalhos, apresentar trabalhos, né, de coisas que geralmente eu nem sabia tanto assim, fui estudar para apresentar para os meus colegas e tinha que apresentar. Né? Isso foi me fazendo ficar desinibido. Né? Fui trabalhar com questões educacionais, trabalhei com formação de professores, uma coisa mais não tão a ver com a área de meio ambiente, até que eu soube desse trabalho que a SOS Mata Atlântica estava ampliando, que era o Observando o Tietê na época. Fui chamado para trabalhar e mobilizar 60 grupos comunitários para analisar a qualidade da água. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre Observando, mas isso era um ano de 2003, né? Então já são mais de 20 anos aí que eu atuo ajudando nesse monitoramento da qualidade da água dos nossos rios. Hoje o trabalho chama Observando os Rios, porque a gente está nos 17 estados brasileiros que tem Mata Atlântica, temos algumas parcerias fora da Mata Atlântica também, como no Pantanal, por exemplo, e a gente tem essa missão de inspirar a sociedade para defender o nosso bioma, e para defender o nosso bioma a gente precisa defender a água, porque sem água não tem floresta, sem floresta não tem água. É uma coisa que está intimamente relacionada uma coisa com a outra. Então, fazendo um breve resumão assim da minha história de como eu cheguei aqui, hoje tenho o prazer, a honra e a satisfação de estar coordenando essa área de água dentro da SOS Mata Atlântica, que tem algumas outras histórias além do Observando os Rios, né? E a gente sempre tentando fomentar histórias legais que estão acontecendo Brasil afora aí em relação ao cuidado com a nossa água. Então, eu nasci numa área de Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, né? Assim, já no centro do Rio Grande do Sul, assim, mas com a Mata Atlântica bem visível, né? Meu pai era um super ecologista, assim, né? Tem muitas cenas, assim,
é isso, assim, até hoje outro dia um amigo trouxe enfim, né, acabou fazendo algo não tão legal, mas a gente faz disso, né, de pegar, ele trouxe uma pequena bromélia, uma tillandsia, aquelas, os cravos do mato, e que era para mim, assim, era a flor da minha infância, assim, né, ele acabou levando para Bahia, ela floresceu lá. E aí, para mim, foi assim, do tipo, pô, me senti lá, assim, né? E, enfim, muitas, né? Ó, ontem estava participando de um retiro e fizeram um pequeno exercício de lembrar momentos da infância, momentos marcantes. E para mim, realmente, os momentos mais marcantes eram esses passeios com meu pai, assim, na mata, né? Que tinha uma mata de Jussara, né? Tinha uma parte de Jussara bem densa, assim, né? E ele me mostrando musgos e líquens e a água que corria, né? E ele me falava todos os nomes das árvores. Depois eu descobri que ele inventava também, né? Não é que ele sabia tudo, mas assim, para mim enfim, né? É um bioma que eu me sinto muito, tipo, é o meu bioma original, assim, né? E hoje eu vivo aqui na Mata Atlântica Baiana, assim, né? E eu sempre tive muita conexão com esse projeto, né, com a SOS Mata Atlântica, justamente por essa afetividade que eu sinto, né, com a Mata Atlântica, né? E aí, assim, eu tenho uma grande curiosidade, assim, também, porque enfim, é um dos biomas mais castigados, né? Dos mais destruídos, assim, né? Você consegue trazer um pouquinho desses dados, assim, do tipo assim, hoje a gente tem qual a porcentagem de Mata Atlântica, né? Como que é esse movimento de restauração, de destruição? Traz um panorama geral para a gente aqui. Hoje, infelizmente, a Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do Brasil, né? Corre sérios riscos agora com o tal do PL da devastação, né? O PL da regulação do licenciamento ambiental. Colocaram um artigo lá que praticamente invalidava a lei da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o único bioma brasileiro que tem uma lei específica. Foi uma dura batalha de muita gente para conseguir essa lei ser colocada em vigor. É uma lei de 2006 que estabelece proteções maiores a esse bioma, né? Então, ele se prevalece até o Código Florestal de 2012, né, em algumas coisas relacionadas à Mata Atlântica, porque realmente é um bioma que moram cerca de 150 milhões de brasileiros, né? Tem pessoas que não sabem que moram no Mata Atlântica. Aliás, de novo, citando aí a minha referência, que é a cidade que vivo, se pergunta que as pessoas não têm a menor ideia que estão na Mata Atlântica, né? Sabe da Mata Atlântica porque vai para a praia e desce ali a Serra do Mar e fala, aqui é Mata Atlântica, né? Mas a cidade em si, as pessoas não lembram que tem Mata Atlântica, que tem Traves de Cerrado, enfim, não lembram, não sabem, né? Então é importante a gente sempre falar que 150 milhões de brasileiros quase vivem nesse bioma. E depende de tudo que o bioma precisa, né? E pode nos fornecer a água, o clima, os alimentos. 50% dos alimentos produzidos no Brasil, né, que a gente come, não produzido que vai exportar para engordar bicho fora do Brasil. Não, alimentos que são consumidos no Brasil, metade é produzido na Mata Atlântica. Então a gente depende desse bioma. E sem água a gente não vai ter nada disso, não vai ter o bioma estruturado, não vai ter essa alimentação, né? E hoje a gente tem, se a gente contar a floresta original, a gente tem apenas 12% dela ainda em pé. Né? Isso é um dado de uma parceria da SOS Mata Atlântica com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É um trabalho que a SOS faz desde o final da década de 1980, foi um dos primeiros projetos da SOS Mata Atlântica. E, recentemente, a gente tem feito uma parceria com o MAP Biomas, que a gente consegue dar um zoom maior, né? Então, a gente consegue dar um zoom de 10 vezes maior através das imagens de satélite e consegue também fazer uma observação também de florestas secundárias em fase de regeneração, de restauração.
que também são contabilizadas. Então, contabilizando também essas florestas mais jovens, a gente chega a 24% de Mata Atlântica em pé, né? Só que isso tem alguns detalhes. Primeiro geralmente as florestas mais jovens são as que são mais passíveis também de serem derrubadas, né? Acabam sendo derrubadas antes de atingir a fase adulta e todo os serviços ambientais que uma floresta madura também nos traz. E tem vários estudos que já indicam que para a gente ter um bioma saudável na Mata Atlântica, a gente precisaria ter pelo menos 30% do bioma em pé, né? E a lei estabelece que as áreas de proteção em propriedades particulares tem que ser de 20%. Então, teria que até melhorar isso e colocar como os 30% que a ciência hoje nos diz. E mais um fator também de muita preocupação é a fragmentação, né? A gente tem esse tanto de floresta em pé, só que ela é altamente fragmentada, né? Em muitos lugares não tem nenhuma conexão. Isso também impede uma saúde melhor do bioma, da floresta, porque os animais não conseguem andar pela floresta, seja via aérea, aquática ou terrestre, não tem essa interconexão entre as florestas devido a essa fragmentação. Então, são gigantescos os desafios da Mata Atlântica, toda hora está sob pressão, né? No governo anterior teve o ministro da época queria dar uma canetada lá e praticamente também revogar a lei da Mata Atlântica. E isso foi descoberto a tempo e conseguiu se barrar. Mas, enfim, é todo dia uma ameaça diferente em prol de um desenvolvimento. Eu não sei qual que é a incompatibilidade que muitos colocam entre um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento ambiental. Dá para fazer os dois. Tem outros tantos estudos que mostram que não precisa cortar uma árvore sequer para a gente até triplicar a produção agropecuária no nosso país. Quer dizer, não precisa tirar mais nenhuma árvore do chão, né? Então dá para a gente replantar o que precisa, né? Restaurar, conservar o que tem e ainda aumentar nossa produtividade através de uso de tecnologias, né? Mas um setor muito limitado, né, que só vê um lucro imediato como sendo algo como o norte principal, não consegue enxergar isso e acha que o meio ambiente, a ambientalista atrasa o país. Se a gente tivesse esse poder, a gente teria, eles não teriam feito nem metade do que fizeram, né? Então esse papo furado de que um ambientalista atrasa o poder, como se a gente fosse páreo para o poder econômico, que é o que realmente manda no nosso país e nas políticas públicas, né? Então a gente tem que colocar os pingos nos is e mostrar que esse discursinho não passa de uma falácia de alguns poucos que só querem lucrar à custa do prejuízo da maioria, né? Porque quando derruba a floresta, a gente não tem a floresta em pé, o prejuízo é de todos, né? E aí o lucro fica só com alguns. Ah, o que me chama muito atenção, né, no que você falou agora, assim, né, o quanto é isso, as pessoas desconectam, né, além de todos esses dados, né, que claro, né, é necessário sabê-los até para a gente sentir no corpo aí a urgência, né, de ações, né, mas para mim me toca muito esse lugar, né, do quanto as pessoas realmente se esqueceram, né, desse ser natureza, assim, a ponto de achar que uma cidade não está dentro de um bioma, né, como se ela fosse algo, sei lá, extraterreno, assim, né. Então, né, se para mim, assim, esse ponto, assim, né, da sensibilização, vamos lá, da conscientização, da educação, né, como um todo, né, nesse perceber-se como dentro de algo maior, assim, né, dentro de um bioma específico que faz parte, né, de outras fronteiras mais fluídas, assim, né, sei lá, estou dentro de uma bacia hidrográfica, estou dentro de um bioma, né, para mim é um dos pontos essenciais, assim, né? E aí, nesse sentido, eu sei que desde sempre, assim, o SOS Mata Atlântica focou muito nessa temática da educação, né? Tem tanto aí o Observando os Rios, mas tem também vários outros projetos, assim, né?
como que me conta um pouquinho assim, como que flui essa atuação assim, né? Como que ela se dá, né? Em escolas, em comunidades, né? Como que tem, vamos lá, assim, como tem sido também a estratégia de escalamento, assim, ou de, né, de ampliação de possibilidades, porque é algo muito desafiador, assim, né? Pois é. E essa desconexão aí da natureza é algo que é fundamental. A gente precisa sempre lembrar que nós somos natureza, nós nascemos, vivemos, morremos, entramos no ciclo da água, do nitrogênio, do carbono, precisamos do sol, precisamos de alimentos, precisamos de água, como todos os seres vivos. Então nós somos parte disso. Isso só antes de voltar para a educação ambiental, mas não deixa de ser educação ambiental com frequência, nessa época do ano, rola um episódio aqui na minha rua. Minha rua é muito movimentada, é uma rua central, de ligação zona central para a zona oeste da cidade, e assim, pouquíssimas árvores, mas tem uma árvore na frente do meu prédio. E nessa árvore sempre tem, nessa época do ano, os morceguinhos que vêm se alimentar dos frutinhos ali, né? E que sempre os moradores mais novos que chegam aqui ficam, nossa, tem um morcego, que perigo. E aí, como muita gente já explicou nos grupos do condomínio, não, é um morcego que sempre tem aqui, ele só come os frutos, não faz nada para ser humano. Porque teve uma época que uma galera queria matar os bichos, sair correndo atrás dos bichos. Aí os ecochatos de plantão aqui do prédio, não, deixa o bicho aí, ele pode de repente assustar, porque na verdade ele se assusta com a gente, né? De a gente tá ali, aquele barulho, luz e tudo mais, e aí, às vezes dá uns rasantes em quem tá passando ali pela calçada, né? Mas pode deixar ele lá, ele tá ótimo, que bom que ele está lá, né? Ainda bem que eles estão vindo aqui comer os frutinhos, esses frutinhos vão ser levados para algum outro lugar, tomara que caia a sementinha em algum solo permeável, né, e não no cimento, no concreto, para que possa nascer outra árvore e tal. Então, isso faz parte do processo também de educação ambiental, conversar com as pessoas de uma forma amigável, né? Não chegar enfiando o dedo no nariz, falar, você está fazendo errado, o meio ambiente. Não, é contar que às vezes a pessoa não sabe realmente que pode ter um outro procedimento, uma outra conduta, e que aquela lá não está legal, né? Você pô, não vai ficar, né? Não use copinho de plástico. Eu falo, não uso por causa disso, daquilo, né? Você também poderia fazer, ó, e dar a sugestão, pode fazer assim, pode fazer assado, porque copinho plástico. Aí você começa a conversar, né? O petróleo, como o petróleo manda nas coisas, aí você entra na geopolítica da história, né? Aí você sai do micro mostrando que assim, você tem um impacto enquanto cidadão, mas o problema é muito maior. Então é muito importante a educação ambiental, né? Tanto que a missão da SOS Mata Atlântica é inspirar a sociedade na defesa do bioma. Não tem outra forma de inspirar senão educando, né? Senão sensibilizando, mostrando que há alternativas. Então, desde sempre desenvolvemos trabalhos de educação ambiental, né? O Observando os Rios talvez seja o primeiro deles, lá também no começo da década de 1990, essa mobilização pela despoluição do Tietê, e com esse kit de análise do Observando os Rios, a gente leva um monte de informações sobre água, né, que estão ali ocultos. É um kitzinho que a gente vai fazer uma análise da água ali para ter um resultado X, mas só com isso a gente consegue falar de tanta coisa, mas de tanta coisa, porque a água conecta tudo, né? Então, você quer falar de problemas, de conflitos geopolíticos, a gente está falando de água, né? A água está no cerne de toda uma grande maioria dos conflitos que a gente tem mundo afora, né? Ou é água ou é petróleo que estão ali em disputa, né? Então, a gente tem vários trabalhos hoje de educação ambiental, né? É uma área prioritária, só tem algumas causas prioritárias, né? A restauração florestal, as áreas protegidas e a água são as três causas principais, e dentro delas os trabalhos de comunicação, de incidência política, de educação ambiental, né? Que são muito importantes. Então, por exemplo, a gente tem o Mata Atlântica Vai à Escola, que é uma formação de professores, tem trabalhos junto aos alunos também, né? Então, tem trabalho que a gente trabalha formando professores para em sala de aula trabalhar a educação ambiental, tem trabalhos que a gente faz diretamente com alunos, a gente recebe visitas na nossa sede lá no município de Itu, né, na área rural do município de Itu,
Então a gente recebe tanto uma vez a cada 2 meses a gente tem um evento chamado Porteira Aberta ou Férias na Mata, dependendo da época do ano, que a gente abre nossa sede para as pessoas conhecerem os nossos trabalhos e aí conhecer a nossa estrutura, o que que a gente faz. E aí levamos a educação ambiental, sempre tem um tema diferente conforme a nossa atuação. A gente tem visitas de funcionários de empresas parceiras nossas, né? Porque com recurso de empresa os patrocinadores, não recebemos recursos públicos para desenvolver nossas atividades, até porque às vezes a gente, com esses dados que a gente tem, eles não são muito amigáveis para os gestores e a gente tem que ter essa independência de mostrar os dados conforme eles estão lá, né? Se vai agradar ou desagradar A, B ou C, a gente não pode ter essas amarras, né? Então a gente trabalha com doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas para manutenção. E com essas empresas parceiras, muitas vezes os funcionários também não são pessoas totalmente ligadas à área e vão lá e também recebem uma série de informações, enfim. É, isso pode também trabalhar nas próprias redes sociais, a gente trabalha com educação ambiental, uma educação ambiental não formal, né? Mas quando a gente faz um post, sei lá, no Instagram, falando de uma espécie vegetal ou uma espécie da fauna da Mata Atlântica, é educação ambiental, né? A gente está levando conhecimento de pessoas, né? O que acontece na mata, uma descoberta de uma espécie nova, alguma coisa assim. Isso, para mim, continua sendo educação ambiental. É uma forma de sensibilizar as pessoas, né? E geralmente, quando coloca bichinho ou plantinhas bonitinhas, são os que dão mais engajamento, as pessoas adoram. Isso é legal demais, né? É muito bom saber que as pessoas querem conhecer coisas bonitas, saber das belezas da nossa floresta, né? Que tem pessoas que estão sensíveis a isso e que podem compartilhar com alguma outra pessoa e falar, olha que legal. Então, todas as formas de educação ambiental, seja no elevador do condomínio para falar do morcego da árvore da frente, ou para falar de questões maiores, todos os passos da educação ambiental, seja dentro da escola, seja fora da escola, seja com grupos comunitários, às vezes até com gestores, né? Às vezes a gente tem que levar a educação ambiental para quem toma a decisão, porque às vezes não passou pela cabeça da pessoa alguma coisa que a gente poderia levar lá como uma sugestão e falar, ó, por que não assim? E assim, por que assim ao invés de assim? Né? E a gente também faz parte de educar quem toma a decisão, e são muito importantes, aliás, esses processos educativos com quem tem a caneta na mão, né? Que são um dos mais importantes, né? Tudo é importante, né? Mas o quanto isso é importante, né? As pessoas que tomam as decisões, né? Mas para mim, assim, eu atuo também, né, nessa área da educação ambiental há bastante tempo, né? E para mim tem me feito sentido cada vez mais esse ativismo delicado, né? De chamar as pessoas pela beleza, pelo encantamento, né? Por essa curiosidade, essa possibilidade de descobrir pô, essa maravilha que é essa existência, né? A gente tem tanta coisa linda que está se perdendo, assim, né? E eu creio que a Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos nesse sentido também, né? Pela quantidade de fungos, né? De tudo, né? Mas eu me encanto muito, assim, com o que eu tenho encontrado, assim, né? Ainda mais morando numa... Agora eu tô morando na cidade, né? Mas frequento muito Piracanga, que tem um histórico de regeneração, né? Porque era uma fazenda de cocos abandonada, do lado, tipo, da maior fazenda de cocos diz a lenda que da América Latina. Então só de frente são mais de 18 quilômetros, assim, né? Ela é gigantesca. E então agora ela até vai, enfim, né? Como quase todos esses lugares, vai virar um empreendimento imobiliário, foi comprado por um banco estrangeiro, enfim, um monte de histórias, né? Mas a gente teve essa possibilidade em menos. A área foi adquirida em 2002, então não fazem nem 25 anos assim, né? E hoje era uma, tipo, não tinha nada, só areia, alguns coqueiros, e hoje ela é uma área super vegetada, né? Claro que teve aí bastante intervenção humana, assim. A gente não tem muita clareza ainda de onde, até onde ia a restinga, onde começava a mata, né? Tem uma área de mangue também. Mas é muito incrível, assim, também ver esses
indicadores naturais de regeneração, porque começou a ter preguiça, jupará, enfim, tem tamanduá, cutia, né? Muitas serpentes, né? Mas graças a Deus que ali no local só tem não peçonhentas, né? Então tem caninana, tem jiboia, tem papapinto, né? A única vez que veio uma surucucu pico de jaca foi quando desmataram uma área próxima, assim, aí, pô, a bichinha tava ali tranquilinha, teve que, né? Teve que sair para outro lugar, né? Mas então, assim, para mim, tô trazendo isso, assim, porque é muito encantador ver essa restauração florestal acontecendo também, né? Tem muita possibilidade, assim, né, de engajar pessoas por esse espaço de beleza, assim, né? Mas, enfim. Queria que você dê uma breve pincelada, assim, né, no Observando os Rios, mas aí até interesse pessoal, né, tem aí conversado um pouquinho, né, dado uma cutucada no Cezinha, no querido César Pegoraro aí, para gente ativar esse movimento aqui na Bahia de novo, assim, que tá meio paradinho, né? Porque aqui a gente está aí há mais de um ano já prototipando uma certificação participativa de cuidados com a água, né? Inspirado nessas certificações participativas de produção orgânica, né? E claro, né, eu sou uma figura que sonha pra caramba, assim, então a ideia é também conseguir. A gente tá dentro da bacia do Rio de Contas aqui, né? Tá do ladinho entre Itacaré e Maraú. A gente tem um rio correndo, né, na frente da Ecovila e ele deságua no mar na própria Ecovila, né, que é o Rio Piracanga, né? E ele tem várias peculiaridades assim, né? Porque ele é, não é um lugar não é um rio que passa por muitos lugares de produção. Então, não é que ele tem tanta, né, não tem tantos agroquímicos que entram nele, tem sim uma área de seringa, mas não é tão grande. E há uns 5 anos atrás, quando teve o crime do petróleo, a gente conseguiu fazer uma super mobilização, assim, né, para que o petróleo não entrasse no rio, para não chegar no mangue, né? Eu sou bem convicta assim que não teve nenhuma articulação tão bem organizada em outro lugar do Brasil do que teve ali, assim, a gente tinha uns 20 grupos de trabalho assim para fazer né, para minimizar aí esse impacto, né? Mas então eu queria saber um pouquinho mais desse projeto assim, né, de como que ele funciona especificamente assim, né? Porque Vamos lá. Só antes de falar do observando, que aí não vou conseguir parar tão cedo. Mas você falou da restauração. A nossa sede é uma fazenda que foi fazenda de café, né, virou pasto, ficou com solo exaurido e lá em 2007 a gente recebeu incomodato, né, da parceira nossa, era a Skin Cariol, agora é a Heineken, para restaurar aquela área, cerca de 400 hectares. E hoje, assim, vários estudos são feitos por universidades e tal, e é muito legal ver essa volta, né? Coloca aquelas câmeras para fazer o monitoramento, os traps, né? E muito bom, assim, ver animais de topo da cadeia alimentar passando por ali. Isso significa que o ecossistema está funcionando. Se tem comida para aquele animal, né? Tem ali comida para todo mundo está se alimentando ali, se reproduzindo e está funcionando, né? Se tem uma serpente, ok, tudo bem, ela está no lugar dela. Ela se torna um perigo quando a gente vai lá se intrometer, né, na casa dela, né? Se infiltrar na casa dela e incomodá-la. Né? Então, se está tudo funcionando bem, ela também não vai querer vir. A gente é perigoso, o ser humano é perigoso para todos os bichos, né? Então, eles não querem muito contato com a gente, quanto menos contato com a gente, melhor. E é muito bom ver, né, toda essa fauna sendo restabelecida, porque a floresta se mostra saudável, né? As coisas estão acontecendo.
Só O dar observ... só te falar uma Claro. coisinha que eu é isso, não é que a bicharada quer estar muito perto da gente, mas assim, ali em Uhum. Piracanga, eu vou te dizer que, pô, os graxaí, pelo menos, e algumas serpentes, e Juparás, tem alguns seres assim que, pô, estão curtindo a convivência humana, eles são descarados, assim, tipo, eles aparecem em qualquer momento, né? Eles assim, tipo, já não estão nem aí com os seres humanos, do tipo, pô, esses seres humanos aí são de boa, não vão fazer mal, então eu posso chegar Isso. perto, assim, né? É, e ainda talvez tenha uma comida mais fácil ali, É, né? tem isso também, né? Fica ali por perto, né? Aqui tá bom, vamos ficar por aqui. Até com o Juparás teve uma, né, lá como não, como é energia solar e não tem tanta, enfim, né, a galera não tem TV em casa, né? Então as novelas se criam na convivência humana, né? E aí teve um fato que as casas também não têm, elas são abertas, né? E aí roubavam, tipo, algo ou alguém pegava a panela do fogão, levava para o jardim, comia e tampava de novo, né? Tipo, ser humano, né? Aí, poxa, virou uma novela. Como assim? Quem faz isso, né? Não sei o quê. Até que descobriram que era o Jupará, né? Porque ele tem muita habilidade com o rabo, né? Então ele pro jardim, comia ali, depois botava de volta e, né, tipo, mas rendeu, a história rendeu bem, assim, né, até que descobriram Ela o... levou de volta o fogão, né? A panela, É, para deixar. podia, né, ou dar uma Não tinha lavadinha, resquício nenhum, assim, né? Perfeito. mas enfim, conta Boa. aí. Bom, o Observando os Rios começou de uma situação, de novo, os animais, né? Eles tentando ali fazer alguma, sobreviver, né? Com tantas alterações que o ser humano faz. E na água do Tietê, aqui em São Paulo, apareceu um jacaré do Papo Amarelo, que isso causou uma grande repercussão aqui. Primeiro, porque não é natural ter jacaré aqui. Segundo, muito menos uma água poluída. O jacaré, assim, não é o ideal, né? Então, assim, surgiu muitos questionamentos do porquê que esse jacaré estava ali, né? Não era filhote, não era muito grande, mas, enfim, causou uma grande repercussão aqui em São Paulo, porque as pessoas paravam na Marginal Tietê para ver o jacaré, para ver os bombeiros resgatar o jacaré. Aí os bombeiros chegavam, o jacaré se enfiava na água escura do rio e ia aparecer em outro lugar. Né? E ligavam para o bombeiro: oh, aqui está o jacaré. Aí as equipes lá tentar pegar o jacaré e não conseguia. Né? De tanto demorar para resgate desse jacaré, dizem que cerca de 2 meses para conseguir tirar o jacaré de dentro da água. Esse jacaré ganhou o apelido de teimoso, né? Ele não queria sair do rio, né? Enfim, muitas versões do como ele apareceu. A versão mais provável é de que o Ibama estava fazendo operações contra pessoas que tinham em posse animais silvestres. Alguém deve ter ficado com medo, largou o bicho em qualquer lugar e ele foi parar no Rio Tietê. Ele ficava brincando entre o Rio Tietê e o Pinheiros, né? Tanto que ele foi resgatado no Rio Pinheiros, ali quase no Cebolão. Né? Então ele ficou um bom tempo ali. E virou uma marca, virou um símbolo pela despoluição do rio, né? Porque chamou a atenção das pessoas por um rio que até a década de 50 uma das principais competições esportivas da cidade era feita no Rio Tietê, que era a travessia de São Paulo a nado, entre as pontes da Vila Maria, lugar da primeira aparição do jacaré, e a ponte das bandeiras, cerca de 5 quilômetros, eu acho que dá esse trajeto. Era uma competição que parava a cidade, as pessoas iam para a beira do rio, iam para cima das pontes para ver os competidores, até que dois competidores pegaram tifo, né, um deles o João Avelange, e foi proibido isso em 1949, foi proibida a natação. Em 1972 teve a última regata no Rio Tietê, né? Foi feito até um panfleto de despedida do Rio. Eu lembro que a pessoa, um senhorzinho que me contou essa história chorando, assim, caiu lágrima do olho dele, até me arrepia sempre que eu falo. Imagina se despedir de um rio, né? Então é isso, as pessoas tinham o rio como um ente
né, querido, e que eles tinham que se despedir porque eu não dava mais, né, foram feitas avenidas horrorosas na margem do rio, tirou totalmente as pessoas de conviver com o rio, sujamos o rio e não demos conta disso, o rio ficou marginalizado lá, né? Então, por cerca de 40 anos, ninguém mais olhava para o rio. O rio era um problema, não era uma solução. E a partir da aparição do jacaré, as pessoas, quem viveu o rio, meu pai, por exemplo, depois ele foi me contar essas histórias, que jogava bola, que ia pescar, né, morava aqui no bairro da Lapa, ia lá para o rio, tinha uma vivência com o rio. Ele nunca tinha me contado, né? Foi me contar assim no finzinho da vida dele, dessa história. Então as pessoas que viveram o rio falam, pô, eu tive uma vivência com esse rio, eu quero ele de volta. E quem não tinha vivido o rio, né? Fica essa frase que virou clichê, mas tinha saudade do rio que não viveu, né? Ficou, não viveu, mas queria de volta. E isso causou uma grande repercussão, né? A Rádio Eldorado, que era um lugar que algumas aparições do Rio foi na frente do Grupo Estado de São Paulo, e a Rádio Eldorado era uma recém-rádio implantada aqui em São Paulo, Rádio AM, e tiveram uma ideia de fazer um programa de rádio, comparando o Rio Tietê com o Rio Tâmisa. Também passou por um processo de poluição muito grande e que estava no seu processo de despoluição. Então ficou um repórter em São Paulo, um repórter em Londres, trocando considerações ao vivo no ar de como estava o Rio Tietê e o Rio Tâmisa. Isso gerou mais repercussão, as pessoas mandando cartas para a rádio, querendo fazer alguma coisa pelo Rio, e a rádio também não tinha a menor ideia do que fazer, não tinha ideia da repercussão que ia dar isso. E aí veio até a SOS Mata Atlântica, também recém-fundada, né, tinha 5 anos de existência só, e aí juntos tiveram a ideia de fazer uma mobilização pelo Rio Tietê. E a primeira coisa que se pensa é, vamos fazer um abaixo-assinado para coletar 1 milhão de assinaturas. E aí envolveu também o Sesc São Paulo fez um projeto chamado Parceiros do Tietê, tanto para fazer debates técnicos do que daria para ser feito pelo Rio, como também mobilizações artísticas, chamando shows para fazer as coletas de assinatura, enfim. Então mobilizou mesmo a sociedade aqui em São Paulo e coletou-se 1.200.000 assinaturas. Né? E isso, na realidade da região metropolitana da época, era 10% da população brasileira, da população local assinando e querendo a despoluição do Rio. E era uma época que o Brasil ia sediar a Eco 92, a Rio 92, era um momento que estava propício para se falar de questões ambientais, e com esse abaixo-assinado em mãos, entregue ao governo do Estado, não dava mais para postergar e ficar fazendo esses planos mirabolantes de saneamento básico na região metropolitana, né? Porque a gente teve lá durante o período da ditadura, o tal do Sanegran, que o Maluf liderou na época, enquanto ele era governador biônico, que era o saneamento básico da Grande São Paulo, né? Que foi obras faraônicas que não deram em nada, né? E aí, a partir de então, com esse abaixo-assinado, com essa mobilização, né, o governo do estado, através da Sabesp, começou as obras de despoluição do Tietê. Do mesmo jeito que em outras cidades também aconteceram investimentos maciços do Banco Interamericano de Desenvolvimento para fazer saneamento básico. Teve o projeto do Rio Guaíba, teve o projeto da Baía do Todos os Santos, Baía da Guanabara, né? Mas nenhum deles teve uma participação da sociedade acompanhando, como teve aqui no Tietê. Por quê? Depois de conseguir as obras de despoluição, a SOS Mata Atlântica pensou como vamos acompanhar uma obra dessa magnitude, com tubulações, milhares de quilômetros de tubulações embaixo da terra, para levar esgoto para enormes estações de tratamento de esgoto, né, em lugares, às vezes, até longínquos da área central da cidade. Então, pensando nisso, nada melhor do que observar o rio, porque o rio nos conta tudo. O rio é um reflexo da nossa sociedade. E o rio ia nos contar se as obras de despoluição estavam acontecendo ou não. Então, a SOS Mata Atlântica juntou especialistas para pegar a legislação vigente da época, que era a CONAMA 20, agora é a 357, para fazer um kit de monitoramento da qualidade da água que qualquer pessoa possa ir a campo e fazer essa análise. Não precisa ser uma pessoa especialista, né? Tirando pessoas com algumas limitações, talvez, de locomoção ou alguma limitação visual. Tirando isso, qualquer pessoa não precisa ter um entendimento técnico apurado em relação à água, precisa ter interesse em relação à água, né? E a água diz respeito a todos os seres vivos. Então, essa metodologia
simplificou de uma forma que as pessoas pudessem entender, as pessoas que não são especialistas no tema pudessem entender o que estava acontecendo na água do rio e que os resultados tivessem um certificado ali de que ele realmente estava nos indicando o que está acontecendo na água, né? Tem essa confiabilidade no resultado fornecido. Esse é um trabalho de ciência cidadã. Na época nem falava desse nome de ciência cidadã, mas já era um trabalho de ciência cidadã, porque são as pessoas gerando dados para fazer pressão em entes públicos pela melhoria da qualidade do nosso rio, né? Então, a gente começou lá observando o Tietê ao longo do rio Tietê inteiro, foram feitas vários grupos, mais de 70 grupos de voluntários, né? O Observando os Rios tem esse caráter de ser feito por voluntários, as pessoas precisam ter acesso ao seu rio. Ah, mas não tem o rio. Tem rio, vamos procurar? Vamos procurar, a gente vai achar esse rio. Ele pode estar escondido da nossa visão, mas que ele existe, ele existe. E a gente vai achá-lo e a gente vai monitorá-lo, né? Só teve um caso aqui em São Paulo que eu não consegui fazer monitoramento de rio, porque o rio estava tão taponado, que a gente não conseguia nenhuma frestinha numa boca de lobo ali para conseguir fazer a coleta da água. Mas em geral, mesmo em situações horrorosas, que o rio está gradeado, a gente consegue fazer a coleta e fazer essa análise. Então, essa análise consiste em pegar alguns parâmetros para ver, principalmente o despejo de esgoto, são 16 parâmetros no total, a gente mede a temperatura da água, a temperatura ambiente, e mais outros 14 parâmetros que são pontuáveis, de 1 a 3. Um tendendo para um resultado pior, 3 para um resultado melhor. No final, a gente tem uma pontuação que nos indica a qualidade da água, de péssima até ótima. E aí a gente faz esse retrato. Uma vez por ano, a gente pega todos esses dados dos nossos grupos. Esqueci de falar, em 2015, a gente conseguiu expandir o Observando, essa metodologia do Observando Tietê para todos os estados da Mata Atlântica e passamos a chamar a metodologia de Observando os Rios. Então, Observando os Rios é um trabalho de educação ambiental, primeira coisa, sempre falo isso, é educação ambiental para começo de conversa. É um trabalho de mobilização social, porque as pessoas se juntam para fazer análise, aí fez análise, viu o resultado, quero fazer alguma coisa para melhorar, fazer um mutirão de limpeza, fazer um trabalho de educação porta a porta no bairro, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, é um trabalho de mobilização, é um trabalho também de ciência cidadã, porque são dados que são usados por poder público, até poder judiciário já usou os nossos dados como referência em processos, né? Então, por mais que não sejam feitos por cientistas formais na academia, eles são dados que são confiáveis, né? Tanto que a gente tem essa preocupação sempre de balizar os nossos resultados, de testar os nossos reagentes, né? Sempre ter essa confiabilidade máxima para dar os resultados, né, e indicar exatamente o que está acontecendo. Nosso kit, obviamente, é um kit educativo, então tem as suas limitações de precisão, mas o resultado nunca deu diferente do que realmente estava acontecendo. Ele só não vai dar ali, o pH não vai dar 6,3 ou 7,1, vai dar 6 ou 7, vai estar ali, né? Porque também isso é uma outra coisa. Os dados são, toda vez que é feita a reação, a gente faz essa comparação de cor, muda-se a cor conforme a reação, e a gente tem uma tabelinha de cor que a gente compara ali os resultados conforme a cor. Então, um teste colorimétrico. Então, ele vai muito também da percepção das pessoas que estão fazendo a análise. Então, por isso que a gente tem grupos de monitoramento da qualidade da água. A gente nunca tem um indivíduo ou uma dupla, porque é sempre importante ter pelo menos umas 5, 6 pessoas fazendo essa análise, porque como mexe com um teste colorimétrico, que a sensibilidade e a luz dos nossos olhos são diferentes, então é importante ter esse consenso das pessoas indicarem qual o resultado mais próximo. Então, e além de tudo isso, é um trabalho de incidência política, porque a gente sempre tenta levar aos tomadores de decisão os resultados, aciona a nossa assessoria de imprensa para divulgar no máximo possível de veículos de imprensa, para que a gente leve esses dados para a população e que a gente leve esses dados para os tomadores de decisão também, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente fez a apresentação do relatório de março, a gente fez uma apresentação numa sessão, uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, né? E uma das coisas que a gente tem pedido é o fim dos rios de classe 4, a possibilidade de classificar um rio como 4, que é o que está na nossa legislação vigente, e determinar que um rio possa ser
classificado como 4, significa determinar que ele pode receber poluição, que está tudo certo. Não está tudo certo. Né? Então, a gente quer tirar essa possibilidade da nossa legislação e nessa reunião, nessa audiência pública que a gente levou esses dados na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu que a Comissão de Meio Ambiente vai enviar uma representação para o CONAMA para discutir essa mudança da legislação e findar com a possibilidade de rios de classe 4, que são alguns poucos rios que são classificados como 4. Né? Só para ser mais assim didático, pela nossa legislação, tanto água doce como salgada, como salobra, podem ser classificadas entre zero, entre classe especial e classe 3. Né? E aí, conforme vai, classe especial a mais limpa, classe um muito limpa, mas com algum impacto humano, classe 2 já com algum impacto humano e com algumas restrições de uso, classe 3 bastante impactada, mas com algumas possibilidades de uso, e a classe 4, que só vale para água doce, e que é definida pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, com a água que a gente tem e com a água que a gente quer ter, significa que o rio está ali só para compor paisagem, e que se tiver 2 partes por 1.000.000 de oxigênio, tá bom, tá atendendo a norma. Sabe que bicho que vive com 2 partes por 1.000.000 de oxigênio na água? Nenhum. Nenhum. Isso significa que pode jogar resíduo, que se chegar nos 2 ppm ali tá tudo bem, e não tá tudo bem. Né? Então a gente quer tirar isso daí. Então a gente tenta intervir com os nossos dados, com os nossos resultados dos nossos voluntários, fazer essa incidência para que a gente consiga ter melhores leis e que as leis sejam de fato aplicadas. E nada melhor do que as pessoas observando seus rios todo dia, porque a análise a gente faz uma vez por mês, mas a gente estimula as pessoas a olharem para o rio que passa na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, de um outro jeito, e todos os dias. E aí, qualquer mudança no rio, as pessoas já percebem, já ficam atentas e já sabem, e a gente ajuda a encaminhar para órgãos competentes, para quem que deve ser levado uma denúncia, como fazer uma denúncia. Então, também é um exercício de cidadania em relação à água que corre por entre seus pés, por entre o seu povo, por entre a sua aldeia ali, né, como diria o poeta. Então, basicamente é isso, o Observando ter essa conotação de juntar pessoas para que a gente olhe para a água que passa na nossa cidade de um jeito diferente. Tá no mudo. Pode avisar aí seu amigo que a gente vai reativar a história aqui, sim. Então vamos fazer assim, já aproveitando que está gravado, aí Cezinha, ó, vamos articular aí a retomada do monitoramento aí. Agora não tem mais como deixar para trás, não. Mas vamos agitar sim. Acho que é bem interessante. Uma coisa que a gente também está fazendo, Júlia, é, antes a gente tinha uma preocupação maior de pensar nos maiores rios, né, a bacia hidrográfica dos principais rios de cada lugar, e agora a gente está mais do que convencido que mais importante de tudo é olhar para os riachinhos, é olhar para os riozinhos que passam nas localidades, é lá que as pessoas vivem, é lá que as pessoas convivem com seus rios, e é lá que a gente tem que tá fomentando esse trabalho de olhar com um outro olhar, com muito mais cuidado em relação aos nossos rios. Então vamos agitar assim, vou falar com o Cezinha para a gente articular aí e fazer essa retomada por aí. Até porque a gente está, né, pensando dentro desse olhar de juntar as gotas, assim, né? A gente percebeu que como a gente está testando essa certificação participativa num ambiente bem peculiar, né? Tanto a nível ambiental, né? Porque a gente tem aí um lençol freático a menos de 2 metros de profundidade, estamos na areia, né? Estamos na beira do rio, na beira de mangue, na beira do mar, né? Então, e moram cerca de 150 pessoas e passam 4.000 hóspedes por ano, mais ou menos, né? Então tem essa peculiaridade, mas também como a gente tem esse, né? Eu sonho grande, né? Por exemplo, as certificações participativas de produção orgânica por, por essa, né, pela metodologia ter essa, vamos lá, essa característica de se escalar via fractal, assim, né, porque não depende de nenhum
vamos lá, de nenhuma iniciativa mãe para se replicar, a ideia é um dia chegar por aí, né? Que a galera adote a metodologia e vá aí cuidando das suas, né, dos seus corpos d'água, da sua, né, das suas bacias, enfim, né? Mas as certificações participativas de produção já chegaram aí em mais de 100 países e meio milhão de agricultores envolvidos, né? Mas dentro desse desafio da adaptação e da replicação em outros lugares, né, a gente percebe que o ponto inicial e principal é, de novo, as pessoas se perceberem como partes dos seus corpos d'água, né? Tipo, qual é aí o seu rio da infância? Como que você se relaciona com a água, né? Como que você... Então, essa, né, essa observação que acaba permeando todos os sentidos, né? Tipo, que gera esse envolvimento, ele é extremamente necessário, assim, né? Por isso que eu tô aí na... E também porque a gente tá. É isso, a ideia não é reinventar a roda, e a gente está assim se articulando com os principais agentes locais, assim, né? Tem várias ONGs parceiras, né? Tem agora um projeto muito legal por aqui que é o Biomas, que está se propondo a mapear núcleos, né? Não só projetos que atuam na regeneração em diversas áreas, mas assim, como esses projetos se conectam em comunidades, né? Então, aqui a gente tem Piracanga, né, que já é um projeto de mais de 15 anos, assim, tem Serra Grande também, né, tem na Península de Maraú, então a gente está, assim, vamos lá, em solos bem férteis, assim, né, para mobilização, inclusive, né, então e a gente está em contato com a academia também, né, com as universidades, né, então tá um movimento bem bonito, assim, tá, enfim. Mas Muito assim, bom. me entusiasma assim essas parcerias. Como já estamos aqui em meio-dia e 5, Gustavo, acabou que meu filho está chegando na escola agora, eu só vi o horário por causa disso. É, vamos acabando, mas aí queria que você trouxesse aí um convite final aí para as pessoas, assim, também, uma síntese do que a gente falou, mas assim, esse... Vamos lá, o convite é sempre nesse sentido de como a gente pode aí transbordar esse cuidado, né? Como que a gente pode realmente se empoderar desse fazer no mundo, né? Desse não só fazer a sua parte, mas como que eu posso realmente aí exercitar a minha função ecológica nesse planeta, assim, né? E ser esse ser que faz essa mudança que quer no mundo mesmo, né? A gente às vezes fica, quando a gente toma ciência de que as coisas são gigantes e que os desafios são enormes e que lutamos contra uns poderes estabelecidos, né, principalmente o poder econômico, que é voraz, né, às vezes pode dar uma certo desânimo de achar que somos muito pequenos frente a tudo isso. Mas tem um detalhe que é importante, é quando as pessoas se unem, né, quando se juntam, podem fazer coisas incríveis. E exemplos não faltam. E o mais legal, não precisamos ter exemplos, mirar em exemplos, não mais em exemplos fora do país. Porque tem um monte de gente incrível fazendo coisas incríveis nesse país, né? E a gente pode, eu acho que é nossa missão fazer essas conexões, né? E publicizar cada vez mais histórias muito legais, coisas que as pessoas fazem, se juntam e fazem diferente, né? De uma forma diferente e que traz resultados também diferentes e muito mais eficazes, né? Do que os modos tradicionais de muitas vezes cuidar do ambiente. Então, trazer as pessoas, primeiro para o entendimento de que fazemos parte da natureza. É, esse talvez seja um dos grandes desafios em um mundo extremamente urbanizado, e que a gente vai perdendo essa relação com a natureza como se a gente não fosse parte dela. Então, restabelecer esses vínculos, né? Isso pode ser na comunidade, pode ser num pequeno lugar, no bairro ali, né? Cuidando de uma praça, cuidando de um parque, né? Isso diz muito respeito, porque nós somos muito fortes juntos,
né? Conseguimos fazer, quando junta 10, 20, 50 pessoas, tem uma força incrível de fazer transformações incríveis no ambiente. A gente precisa primeiro entender, querer, saber que pode fazer a diferença e aí se conectar com as pessoas que querem fazer também essa diferença. Porque também não adianta a gente também ficar tentando se juntar com quem está acomodado e não quer fazer nada, né? Achando que tudo não passa de um sonho, né? De uma utopia, de um mundo melhor. Essa utopia do mundo melhor é o que nos move, é o que traz a gente para realmente executar e tentar fazer as coisas diferentes, né? Se as coisas fossem fáceis, a gente não estava nem aqui, né? Não ia precisar do nosso trabalho, da nossa mobilização, as coisas já estavam resolvidas, né? Justamente por não estarem resolvidas e serem muito difíceis, a gente precisa de cada vez mais pessoas atentas a isso, né? Para cobrar, para fazer a sua parte individual, sim, é importante, mas cobrar dos gestores públicos e principalmente cobrar das empresas. A gente cobra muito pouca responsabilidade de quem mais causa os grandes danos no nosso planeta. São empresas que passam de bonitinha, fazem uma propaganda legalzinha, chamam um artista, um influencer, o que quer que seja, para falar que, eu como sou legal, né? Mas são empresas que causam impactos terríveis e que têm lucros astronômicos, geram riquezas para muito pouca gente e que causam prejuízo para toda a sociedade. Essas empresas precisam ser cobradas e responsabilizadas. Esse também é um papel do indivíduo, né? Que é o indivíduo que vai comprar. E a gente sabe que num país como o nosso, às vezes a decisão da compra não se dá por a correção da empresa, e sim pelo preço mais barato da coisa, né? Então, também faz parte dos gestores públicos, né, criar elementos para que quem cause danos pague mais por isso, diminua os seus lucros, para que tomem atitudes e correções nos seus processos produtivos que gerem menos danos, e aí tem um incentivo para quem gera menos dano. Mas aqui a gente tem o contrário. Quem causa mais dano tem mais incentivo e quem causa menos dano tem incentivo quase nenhum. Então a gente tem que inverter essa lógica. Então também faz parte do indivíduo cobrar dos tomadores de decisão, né, uma responsabilização maior das empresas que causam maiores danos ao nosso planeta. Então é a missão de que sim, dá para a gente fazer, é possível, não é fácil, mas estamos juntos aí e as pessoas que estão na nossa volta fazendo coisas incríveis é que nos dá força para continuar. E sempre, e para mim o que também o que me vem muito é do tipo, cara, se cada um atuar na área que tem mais, né, tem mais poder, né, que seja poder do meu jardim até os coletivos onde eu tô, na empresa onde eu trabalho, boicotando aquilo que não faz sentido, né? Então, não tem desculpa para não fazer, né? E tem muito a fazer, né? Mas te agradeço aí, Gustavo, assim, para mim são sempre muito nutridoras essas conversas, assim, né? Porque me fazem saber mais também de pessoas, de projetos incríveis, e isso realmente fortalece muito na caminhada. E realmente a gente tem muita coisa linda acontecendo, né? Sendo feita nesse país tão lindo, né? Então, queria aí agradecer tua atuação, queria te agradeço aí também a disponibilidade de tempo e é isso, muito, muito grata aí. Nos Eu que falamos. agradeço a oportunidade aqui, muito agradecido por poder participar. Finalmente deu certo, quase uns Uhul! 4 meses, 5 aí tentando achar uma data, mas sabia que uma hora a gente ia conseguir. Deu certo e super agradeço a oportunidade. Valeu demais aí, Julie. Falou! Valeu, tchau, tchau.